Recentemente eu comecei a assistir o Conto da Aia junto com a minha mãe. Eu sei, tô anos atrasada, mas eu não consumo muita série e eu tava com vontade de assistir os Testamentos das Filhas de Gilead, mas eu não sabia muito mais sobre o universo em que a história se passava, além de que mulheres são forçadas a terem filhos para sustentarem uma sociedade distópica e extremamente patriarcalista. Só a premissa desse universo já é inquietante, então fui assistir porque eu gosto de consumir coisas que me desconcertam e me fazem refletir. Vide a minha obsessão com o gênero de terror. Mas quando eu comecei realmente a série, eu me deparei com uma repulsa muito grande. Eu já sabia que os temas da série eram fortes, mas ver eles em tempo real na minha tela me abalou muito mais do que eu imaginava. Tem uma coisa sobre mim que algumas pessoas não sabem, mas eu tenho uma aversão extremamente visceral à ideia de gravidez e maternidade. Para muitas pessoas, esse é o melhor período de suas vidas. Num geral, engravidar e poder cuidar de uma criança traz muita felicidade. Mas para mim, só imaginar esse processo já me causa mal-estar. A possibilidade de um dia um ser vivo começar a crescer dentro da minha barriga, desregular meus hormônios, me fazer passar mal e alterar para sempre a estrutura do meu corpo é completamente aterrorizante. Até olhar para bebês muito pequenos me deixa nervosa. E todo esse medo e repulsa que eu sinto nos traz ao tema do vídeo de hoje. Oi, meu nome é Livs e recentemente no canal eu venho falado muito sobre a experiência e o corpo feminino no audiovisual. E no meu vídeo sobre o monstruoso feminino eu dei uma pinceladinha no tema de maternidade e até prometi um vídeo especialmente sobre gravidez e maternidade. Então aqui estamos. Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, porque meu engajamento por aqui tá aumentando e por lá tá caindo. Então, se puderem, vão lá dar uma olhada, porque eu posto conteúdo 3 vezes por semana sem falta. E agora, sem mais enrolações, vamos lá! Antes de falar especificamente de gravidez e maternidade, eu queria falar de algo que às vezes vem até antes disso. Eu vou falar sobre criação. Eu sou ateia, mas quando se fala de criação é difícil até pra mim não pensar no divino e em histórias bíblicas. Entendo que, pelos olhos da fé, uma história como a de Maria é linda. Ser abençoada num útero virgem com filho do Criador de todo o universo é um grande privilégio. E ainda nessa visão, o sofrimento da história só aparece quando esse mesmo filho é torturado e morto. Só que de um ponto de vista contemporâneo, seria assustador. Pelo menos eu acho, né? Imagina você, completamente fora de qualquer prática religiosa, tá vivendo a sua vida de boa e do nada um mano chamado Gabriel vem e te fala que mesmo sendo virgem você tá grávida de um ser cósmico todo-poderoso. Ia ser bizarro, né? E além dessa situação da criação em si, ainda existe o clichê de se colocar num papel de Deus, que tá presente em milhares de histórias. Seja a pessoa que se coloca nesse papel um homem ou uma mulher, mas na maioria das vezes são homens. Um exemplo é uma das histórias mais famosas do planeta, Frankenstein. Victor Frankenstein não vê limites para sua inteligência e decide encontrar uma forma de driblar a morte. E nesse processo, na verdade, cria uma nova vida, que inclusive, remetendo a todo o simbolismo religioso, a criatura é chamada de Adão pelos fãs do livro. E esses tropos religiosos em relação à criação da vida ainda estão muito presentes nos ideais da nossa sociedade hoje em dia. É só pensar em alguém que finalmente engravida depois de várias tentativas, e isso é visto por muitas pessoas como um milagre. E não é absurdo que isso aconteça porque a gente vive numa sociedade majoritariamente religiosa e especialmente cristã. Agora vamos para a parte mais assustadora de todas para mim, que é a gravidez em si. Em muitas narrativas, o processo da gravidez se torna assustador pela relação entre feto e parasita. E isso é exemplificado em vários filmes, tipo O Bebê de Rosemary, Imaculada, que eu precisava citar mesmo não suportando a Sydney Sweeney, e alguns dos filmes da franquia Alien, mais especificamente O Oitavo Passageiro, Prometheus e Romulus. Não é muito difícil fazer esse paralelo entre feto e parasita. Ambos se instalam no seu corpo, sugam seus nutrientes, alteram a forma que seu corpo funciona por um certo tempo e, dependendo do parasita, tem um processo de extração dolorido e sangrento. Quando você olha para a gravidez em si de forma objetiva, é realmente um processo assustador. E se é assim quando a gravidez é um desejo, imagina quando ela é fruto de algo não consensual e as pessoas ao seu redor não compreendem a agonia que você sente com o resultado disso.
O exemplo que mais me revira o estômago é do clássico bebê de Rosemary. Na trama original, a Rosemary quer sim um bebê, mas seu desejo de gravidez é sabotado por um culto satânico que a obriga a carregar o filho do diabo por 9 meses, enquanto ela passa por problemas de saúde causados por esse feto demoníaco. Ela passa também por episódios de descaso relacionados justamente ao declínio da sua saúde e passa por um parto extremamente sangrento. Tirando a sabotagem do culto e tendo a visão que a própria Rosemary tem sobre a sua gravidez no início do filme, a história continua igualmente, se não mais, assustadora. No começo, a Rosemary acredita que seu marido usou do seu corpo enquanto ela estava dormindo, e isso teria dado início à sua gravidez. E aí, ao longo da gravidez, seu marido a impede de visitar o seu médico habitual e a direciona para um médico maluco que ignora os claros sinais de que a Rosemary não tá bem, afasta ela dos seus amigos e família e faz com que ela pense que é maluca por acreditar que tem algo de errado com a sua gravidez. E essa história, não afetada pelo sobrenatural, na verdade é só um reflexo da vivência de várias mulheres, seja na década de 60, que foi quando o filme saiu, seja hoje. E tudo isso começa no tópico de estupro conjugal e coerção. Depois do casamento, muitas mulheres acreditam que ter relações sexuais, mesmo quando não querem, simplesmente porque seus parceiros pedem, é normal. E não é. E é aí que entra a coerção. Na cena em que a Rosemary acredita que seu marido se aproveitou do seu corpo enquanto estava dormindo, ele solta a frase: "Eu não queria perder a sua noite fértil". E isso, junto à vontade que Rosemary realmente tem de ser mãe, faz com que ela entenda melhor a situação e não questione muito a decisão. Então, quando muita gente se refere a filmes com gravidez somente como terror corporal, eu acho uma classificação meio superficial, porque pra mim mídias com gravidez se encaixam muito mais em terror social, mesmo que existam elementos de terror corporal. Nessa parte aqui a gente fala de parto, mas fala também de aborto, seja ele proposital ou não. Sobre parto, eu acho legal falar um pouco de Imaculada, só pra não cair no clichê de ficar falando só de Alien, já que eu já falei sobre no meu vídeo do Feminino Monstruoso. A cena do parto em Imaculada é assustadora não só porque a protagonista tá dando à luz a um experimento científico maluco, mas por causa de toda a ambientação. Ao invés de um choro de bebê, a gente ouve uma respiração meio demoníaca e sons molhados e nojentos. E, obviamente, outra coisa que contribui para a atmosfera assustadora é o fato de que logo depois que ela dá à luz, a protagonista simplesmente mata e experimenta pedradas, mesmo sem a gente ver bem a criatura, o que faz que a gente simplesmente não saiba se aquele é o bebê normal ou uma cria do demônio. Aí, em relação ao aborto, enquanto eu tava fazendo pesquisa para esse vídeo, eu me deparei com um filme B de terror chamado A Semente da Maldição. Nele, um cara chamado Bill leva sua namorada Becca para fazer um aborto clandestino num lugar super duvidoso que também é um bordel. A Becca não necessariamente quer abortar, mas ela se sente meio pressionada. E depois que o aborto acontece, o feto simplesmente entra em contato com alguma coisa tóxica no esgoto e ganha vida. Depois de algumas mortes causadas pelo feto tóxico, a Becca é a única sobrevivente. Então o feto se força para dentro dela novamente e ela entra em coma. Outro material que eu acho interessante falar sobre quando se trata de aborto é aquela cena extremamente visceral de possessão em que a Anna tem um aborto espontâneo no metrô, que não só traumatizou milhões de espectadores, mas mudou a vida da atriz Isabelle Adjani para sempre. O teor da cena era tão forte que interpretar ela foi extremamente desgastante para a atriz. E assistir a cena quando o filme saiu fez com que ela, segundo relatos da própria, se sentisse devorada de dentro para fora. Então essas histórias e cenas que a gente presencia nesses filmes não são assustadoras só pra gente, mas também para quem dá vida a elas. Outro aspecto das narrativas de gravidez e maternidade que me assombra é o luto. Por mais que eu jamais queira ser mãe na vida, obviamente eu consigo me compadecer com a perda de uma mãe. Perder um filho deve ser a pior dor do mundo, e quando ela é bem retratada no audiovisual, é genuinamente um dos plots que mais me tocam, mas não da forma repulsiva que a gravidez e o parto me tocam. E isso acontece muito provavelmente não só comigo, porque todo mundo tem uma pessoa que sabe que se morresse, a vida já não seria mais a mesma.
E recentemente, a mídia que mais me tocou, que é relacionada a esse tema, é The Walton Files. The Walton Files é uma série de analog horror que é toda disponibilizada aqui no YouTube, e recentemente seu 5º episódio foi lançado. E esse episódio fala justamente das fases do luto de uma mãe depois de perder seus 2 filhos caçulas num acidente de carro e do desaparecimento de seu marido, enquanto ela ainda precisa cuidar e estar presente para sua filha mais velha. O episódio se chama justamente As Faces do Luto, e nele a gente acompanha a personagem Rose caindo cada vez mais dentro da sua própria mente, enlouquecendo por causa de toda a dor que ela sente e a culpa que ela coloca em si mesma pela morte dos filhos e pelo desaparecimento do marido, por mais que ela não tenha nada a ver com nenhum desses 2 acidentes. E a forma que ela processa esse luto é fazendo um curta-metragem de animação em stop motion, contando a sua própria história, mas substituindo as pessoas da sua família por ovelhinhas antropomórficas e substituindo o homem que causou o acidente dos seus filhos por um lobo monstruoso. Só que ao longo do tempo, o curta vai ficando cada vez mais bizarro, com vultos aparecendo no fundo das cenas e a ovelha-mãe, representação de Rose, chegando a assassinar o lobo com um sorriso no rosto enquanto as almas dos seus filhos a assistem. E eu gostei muito desse episódio porque ele mostra justamente como a experiência do luto não é linear, tanto individualmente quanto entre mais pessoas. Rose, seu marido Jack e sua filha mais velha Sophie passam pela mesma situação, mas todos eles têm reações diferentes. Enquanto Rose entra em estado depressivo e não consegue ser um ser humano funcional, Jack engarrafa seus sentimentos em frente dos outros e explode quando tá sozinho. E a Sophie não consegue nem processar que perdeu os irmãos e sente que eles estão só afastados por um tempo. Individualmente, a gente vê a jornada da Rose, que começa extremamente deprimida, depois ela melhora um pouquinho, conseguindo até sair de casa e eventualmente sorrir de novo, mas aí seu marido também some e tudo piora. Ela entra em um estado mental extremamente instável, ela não toma banho, dorme por dias seguidos, não consegue se fazer presente para a filha e sente constantemente que é uma péssima mãe. E esse último fator vem justamente da sua relação com sua própria mãe, que é uma relação de medo e ressentimento. Em um vídeo não listado do canal The Walton Files, vinculado ao 5º episódio da série, a gente tem acesso ao diário da Rose e a gente consegue ver uma perspectiva melhor sobre os seus sentimentos. Quando ela descobre que tá grávida da Sophie, a Rose fica muito feliz, mas ao mesmo tempo ela fica extremamente apreensiva porque não quer ser igual à sua mãe e quer proporcionar uma vida boa para Sophie. No diário, a gente vê também como ela começa a perder o contato com a realidade por causa da sua perda, e isso só torna a situação toda mais triste. E é claro que não ia dar para citar todas as obras que exploram gravidez e maternidade, então eu escolhi falar de algumas em específico para também não ficar chovendo no molhado. Eu já tava querendo fazer esse vídeo há um tempo porque é um tema que eu acho super interessante e algumas pessoas nos comentários do meu vídeo sobre o feminino monstruoso também acharam que seria legal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje porque eu com certeza gostei bastante. Inclusive, se gostou, compartilha com quem você acha que também vai gostar. Dá um like e comenta o que você acha sobre o tema ou o que você acha que seria interessante eu trazer aqui no canal. Se inscreve aqui se quiser consumir mais conteúdos assim e não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais para acompanhar também os conteúdos que eu posto por lá 3 vezes por semana sem falta. É isso, até o próximo vídeo e tchau! Blé.